esse slide seguinte é só para a gente lembrar, esse slide você já tem da primeira aula, né? Qual que é o objetivo da amostra, né? A gente precisa entender que a gente só precisa trabalhar com a amostra quando, por exemplo, ela é muito grande, e aí a amostra ela é uma ferramenta que te possibilita fazer uma inferência sobre uma população muito grande. Então, significa dizer que quando a população não é grande, eu não preciso fazer amostra, né? E até a gente fez isso lá em sala de aula, e na sala de aula a população de alunos ali do curso era pequena, não caberia naquele momento, naquela quantidade, calcular a amostra. A amostra ela só serve para quando a população ela é significativamente grande e significativa. Para isso a gente faz o cálculo da amostra. Outra situação que não requer amostra é quando a gente tem uma característica de fácil mensuração. Isso daí está no próximo slide, se o professor passar, né? Uma pesquisa lá no Shopping Manauara. Eu consigo mensurar porque os lojistas, né, do Shopping Manauara estão dentro do shopping. Então, é um número fácil de mensurar, 200, 300. Então, quando isso tiver, essa mensuração for fácil, eu não preciso fazer a amostra. E eu também não vou precisar fazer a amostra quando eu precisar ter alta precisão. Então, o censo demográfico que a gente faz, ela não pode ser amostral, porque eu preciso saber ter exatamente informações. É por isso que o censo ele é feito de 10 em 10 anos. Tá? Então, esse é o objetivo principal. Bem, vencida essa etapa, a gente vai entender rapidamente o conceito de amostra probabilística e não probabilística. Tá? Pode passar aí, professor. Pode passar o slide, professor. É importante a gente descrever de que essas amostras probabilísticas, como o próprio nome já diz, ele nos permite fazer cálculos com uma relativa segurança. Quando a gente for falar rapidamente ali da não probabilística, a gente vai perceber que os cálculos eles não podem nos fornecer a segurança que a gente precisa, por exemplo, num estudo científico, tá? Então, a amostra probabilística, ela se divide em 4, tá? A amostra pura, tá? A amostra sistemática, estratificada e por conglomerados, né? Eu não estou vendo vocês aqui. Deixa eu ver se eu consigo ver. Mas, enfim, deixa aí. O que eu quero chamar a atenção para vocês? A amostra aleatória pura é uma amostra confiável, mas desde que... o que eu vou fazer? Como é que ela funciona, essa amostragem probabilística aleatória pura? Vou fazer uma pesquisa e eu vou pegar uma amostra de uma população, só que essa população ela tem que estar totalmente disponível para mim. Ela não pode ser uma parte da população, né? Então, eu tenho que ter a certeza de que a lista que eu vou buscar a amostra dentro dela, ela é, como a gente chama, exaustiva, ela não é exemplificativa, ela contém todas as informações daquele grupo que eu quero pesquisar. E isso, na verdade, é mais fácil, porque eu não preciso ter um critério, né? A minha internet está dando instável. Deixa eu ver se caiu de novo. Estou escutando aqui, pessoal. Ainda está ouvindo, né? Deu uma mensagem de instabilidade aqui, mas eu estou monitorando. A sua imagem para a gente tentar ficar com menos tráfego. Eu não estou com... Deixa eu ver onde eu retorno. Ah, tá. Desculpa. É que ele parou sozinho o vídeo. Eu acho que é pela... Ah, tá. Ele não está ativando. Eu acho que é pela instabilidade da minha internet. Voltou agora. Então,
A preocupação é justamente essa. Toda vez que eu vou buscar uma pesquisa, fazer uma pesquisa por amostragem, e eu vou buscar essa amostragem probabilística pura, o cuidado que eu tenho que ter de onde eu vou tirar, eu preciso saber que aquela conjunto de informações estão completos, né? Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter. Eu vou passar um pouco mais rápido essa parte teórica, porque o objetivo aqui não é vocês decorarem essa parte do tipo de amostragem. A minha maior preocupação é com o cálculo da amostragem. Então, essa é a estatística, essa é a amostragem probabilística pura. A sistemática, o nome mesmo já diz, né? Eu tenho que criar um mecanismo, um sistema. Para quê? Para que essa minha amostragem ela represente uma lógica, né? É meio que uma PA, uma PG, né? Eu tenho que definir uma forma de que ela aumente ou eu busque essa amostragem de uma forma contínua, mas ela tem que estar sistematizada. Ela não funciona aleatoriamente. Então, por exemplo, eu quero fazer uma pesquisa aí em 5 mil, uma população de 5 mil pessoas, né? Então, eu vou pegar lá um número qualquer, né? E vou sortear para ser o início da minha amostragem. Eu vou definir, quando vocês forem ver lá na frente, como é que eu faço essa cálculo da amostragem, e aí eu vou definir que de 20 em 20, de 30 em 30, eu vou puxar alguém daquela população para compor minha amostra. Então, se eu definir de 20 em 20, então é o 20, é o 40, é o 60, é o 80, é o 100. Então, eu criei uma forma sistemática de tirar daquela população alguém de forma obedecendo uma mesma razão, uma mesma sistemática de escolha de amostra. Então, eu tenho que montar isso. A estratificado nunca diz, né? Então, eu vou estratificar para fazer, dentro da estratificação, a minha amostra. Então, eu vou separar quem é loiro, quem tem cabelo ruivo, quem tem cabelo preto. Então, eu estratifico e dali eu puxo as pessoas para fazer minha amostra, né? A de conglomerados, ele é muito parecido com a de cotas. Eu já faço o contrário, né? Eu já junto todo mundo e faço aquela amostra com aquele conglomerado a minha pesquisa. A amostra não probabilística, a gente vai falar, pode passar o próximo slide, mas não é o nosso objeto, por quê? Porque nós não podemos trabalhar com dados que não sejam confiáveis. Então, toda amostra não probabilística, ele não passa para nós confiabilidade científica. Então, a gente tem que ter de considerar essas amostragens, né, seguras. Então, aí vocês vão ver, né, amostragem por conveniência, o nome já diz, né, por uma conveniência minha. Então, eu estou ali, quero fazer uma pesquisa de intenção de voto. Eu estou ali dentro do terminal do T3. Bom, então, eu vou lá e vou pegar quem estiver passando, eu vou perguntar. Não sei de onde mora, não sei qual é a área, é uma conveniência, né? A propositado, o nome já diz, né? Eu vou atrás de informações que são pensadas. Cota, mesma coisa que eu expliquei da probabilística, eu separo por grupo. Julgamento é aquela, não, eu acho que aquele público ali tem mais a ver comigo. E o comparativo é muito simples. Vou fazer uma pesquisa, por exemplo, de pessoas que fumam e não fumam. E vou fazer uma comparação de quantas pessoas que fumam teve câncer de pulmão e quantas não fumam. E aí eu estabeleço comparativos, ou seja, eu tenho o pré-requisito é ser fumante ou não fumante. Eu faço uma pesquisa em cada um desses grupos e comparo. Tá? Qual a segurança dessas amostras? Nenhuma, né? Eu não posso fazer inferências a partir daí. Eu não posso dizer que, por exemplo, se eu tive um índice alto de fumantes, né, que morreram de câncer, eu não posso explodir isso para a população que fuma. Então, eu tenho que ter esse cuidado. A gente cansa de ver pesquisas aí que lá na frente são derrubadas. Né? Algum tempo atrás, que é mais antigo,
mais de idade vai lembrar que, por exemplo, alguns pesquisadores, isso deu um rebuliço danado, falavam que o ovo era um alimento não recomendado. Mas hoje você já tem uma outra informação. Aí você vai buscar de onde é que surge essa informação de que o ovo fazia mal, aumentava o colesterol, né? Justamente foram pesquisas que não tiveram embasamento científico para serem divulgadas. E acabou que caiu no gosto popular, né? Assim como se fala hoje de carne de porco, enfim. Então, qual é o impacto disso? É você produzir informações que lá na frente vão ser derrubadas. Mas o objetivo maior na aula de hoje, e é aí que eu quero que vocês se concentrem, foi para isso que eu pedi para que vocês deixassem uma calculadorazinha do lado, é para a gente, bem, ok, professor, eu entendi essa parte de probabilística e não probabilística, eu quero saber o seguinte, como é que eu faço para chegar no tamanho da amostra? Então, eu quero ouvir a população de um bairro, e essa população tem um número X de pessoas, qual é o tamanho da amostra que eu tenho que ouvir dessa população? Esse é o objetivo. E para isso tem um cálculo, tá? Esse cálculo, vocês vão perceber que eles dependem basicamente do seguinte, Marcelo, eu quero que essa tua pesquisa tenha uma confiabilidade, um erro amostral de 2%, de 5%, de 1%. Isso é que vai definir o tamanho da minha amostra. E é importante que vocês sigam essa sequência que vocês estão vendo aí na tela. Para eu calcular exatamente o tamanho da população, da amostra que eu vou trabalhar, eu preciso seguir esses 4 passos. Primeiro, o cálculo da amostra ideal. Depois, o cálculo da amostra mínima, para eu chegar no estimador da amostra e aplicar esse estimador à categoria que eu quero calcular a amostra. Então, eu preciso seguir esses passos porque eles vão se complementando. Então, eu vou apresentar aqui a fórmula e depois eu vou apresentar a fórmula com o exercício, ok? Então, podemos passar aí, professor. Vamos primeiro entender como é que funciona o cálculo da amostra ideal. O cálculo da amostra ideal, ele é dado por um N minúsculo com essa dotação que é inicial, tá? É um 0 ou um O, mas eu quero que vocês gravem isso, porque você vai ter 3 dotações envolvendo o N. É esse N minúsculo, com esse zerozinho aí no começo, que quer dizer inicial. Você vai ter um N maiúsculo, que quer dizer a população, e você vai ter um N sem esse zero aí, sem esse símbolo de inicial, né? E a primeira coisa para eu calcular a amostra ideal é eu calcular o erro amostral, tá? O que é o erro amostral, pessoal? O erro amostral é exatamente aquilo que eu falei. Quantos por cento eu aceito que essa minha amostra demonstre um erro? E esse E0 aí, ele pode ser 5%, 2%, 3%, 1%. Vai depender do pesquisador. Não depende, não é algo fixo, né? Então, quando você vê aquela pesquisa sendo divulgada nos jornais, né? A pesquisa do Ibope considera um erro de 5% para mais, 5% para menos. É isso daí que está sendo levado em consideração, tá? Então, a dotação é N0 igual a 1 sobre E, que é o erro amostral, ao quadrado, tá? Então, por exemplo, se o seu erro amostral... Uma outra coisa importante, seu erro amostral é dado em percentual. Então, o seu erro amostral pode ser 5%. É o exemplo que a gente vai usar. 5% é meu erro amostral. Eu vou usar o 5? Não. Por quê? Eu preciso transformar ele em um número, tirar esse percentual. E 5% nada mais é do que 5 dividido por 100. 5 dividido por 100 é 0,05. Então, eu nunca vou usar o número percentual. Eu vou ter que transformar esse número em um número que não seja percentual. Tá? É o quociente desse percentual. Então, tenham cuidado, porque senão a quantidade da amostra vai dar errado. Então, a primeira coisa, a amostra ideal. Essa é a primeira formulazinha que vocês têm que gravar. Depois a gente vai ver a aplicação dessa fórmula e vai ficar facinho. Bem, por que eu preciso primeiro calcular a amostra ideal? No próximo slide, vocês vão ver que eu vou ter que calcular a amostra mínima. Se o professor puder passar para mim, a amostra mínima.
A amostra mínima, vocês reparam que já é um N minúsculo, tá? E que ele precisa, na composição da fórmula dele, da amostra ideal, que é esse N0 aí. E o N maiúsculo, se vocês forem observar na legenda, é o tamanho da população. Isso fica muito fácil de ver numa tabela, como nós vamos ver lá na frente. E é muito também simples de decorar essa forma, porque a amostra mínima, né, vai ser o tamanho da população multiplicado pela amostra ideal, dividido pela soma da população mais a amostra ideal. Então, no numerador você tem a multiplicação e no denominador você tem a soma. Tá? Você vê que não são variáveis complexas, mas você precisa, antes de calcular a amostra mínima, calcular a amostra ideal. E aí vamos lá para o estimador. O estimador é mais simples ainda, tá? A dotação é o X, tá? E você repara que para você chegar no estimador, você precisa do N, que é justamente a amostra mínima. A amostra mínima dividida pela população. Esse estimador, pessoal, é um fator que você vai multiplicar. Esse aqui que é o grande segredo, tá? Esse é um número que vai ser multiplicado pelas populações que você tem para chegar na amostra. Tá bom? Então, vamos lá. Podemos passar. E aí é a aplicação, né? É a população vezes o estimador. E aí vamos para a parte prática, porque aí vai ficar simples. Então, aí tem um exercíciozinho, né? Que vai servir de base da nossa caminhada aqui. Então, eu vou ler para vocês rapidamente. Planeja-se um levantamento por amostragem para avaliar diversas características da população de estudantes da instituição e da AMP. Esses parâmetros são idade, né, idade média, renda, local de origem, enfim. Eu quero fazer uma pesquisa que envolva essas informações, esses parâmetros. Mas eu não posso. Tá ruim o áudio, é? Deixa eu chegar mais perto aqui. Mas eu não posso simplesmente pegar e ouvir toda a população, todos os estudantes do IDAAN. Eu preciso, e com base no cálculo da amostra, eu tenho uma segurança, né? Só que para mim o áudio estava ok. Vamos tentar tirar o seu vídeo e ver se melhora o seu áudio. Para ver se travando. Vou tirar aqui seu vídeo e vai ficar só o áudio. Que aí é menos informação trafegando aí para gente. Bora lá. Melhorou um pouquinho aí o áudio? Melhorou, Thiago? E aí? Para mim aqui tá bom. Para mim aqui tá bom. Estou ouvindo bem vocês aí. Melhorou aí, Thiago? Para mim está normal, para a Evelyn também. Melhorou. Então vamos retomar. Então, qual que é a ideia, gente? Vocês têm envolve estudante do IDAAN. E aí você tem lá uma população do IDAAN mas que você não vai mostra que vocês têm que calcular, que vocês têm que vai dar segurança para você inferir com base na amostra de que aquela população realmente representa aquilo que você observou na amostra, considerando o quê? Um erro de 5%. Então a tua amostra ou a tua pesquisa pode ter um erro e esse erro é de 5%. Então pode passar aí, professor. Aí vocês vão ter uma tabelinha. O próximo slide é uma tabelinha. Aí, tá? E aí você tem 7 cursos. Esses cursos são Comércio Exterior, Contabilidade, Direito, Finanças, Mídia, Marketing e Psicologia. Cada curso desse tem uma quantidade de alunos. Bem, se você fosse fazer uma pesquisa ouvindo todos os alunos, você teria que ouvir 6.624 pessoas. Todo mundo entendeu aí? A pergunta que eu faço é o seguinte: qual é o tamanho da população que nós
estamos considerando para essa pesquisa? Pessoal? Vamos escutando, professor. Professor, esses 6.000 aí, não é o total de alunos já? Ou isso aí é o total de que a gente vai ouvir? Alô? Esses 6.000 aí, 6.620. Total aqui, ó. Isso. Pessoal, sempre a população vai ser o total da minha pesquisa. Sempre. Tá? Então, a população é 6.624. Ok. Agora eu tenho que ver o seguinte, desses 6.624, eu tenho isso distribuído em 7 cursos. Quanto que eu vou ouvir de cada curso? Essa é a grande questão. Quanto que eu tenho que ouvir para não ter que ouvir todos os 6.624? E como é que eu vou fazer isso de uma forma metodologicamente correta, cientificamente aceita, considerando uma margem de erro de 5%. Então, a primeira coisa que a gente tem que calcular, foi o que eu falei, é o cálculo da amostra ideal, que é feito no próximo slide. Pode passar aí, professor. O cálculo da amostra ideal é simples. A fórmula é o N0, o N inicial, que a gente chama, né? 1 sobre o erro amostral elevado ao quadrado. O erro amostral já foi definido lá. Lembra que eu estou fazendo a transformação. O erro amostral é de 5%. Esse 5%, na verdade, você tem que dividir ele por 100, tá? Para chegar no 0,05 aí. Então, o erro amostral, ele vai ser 0,05. Vamos colocar na fórmula, e aí está muito simples essa conta, né? Eu vou pegar 1 dividir por 0,05 ao quadrado. O que é o 0,05 ao quadrado? É ele multiplicado por ele mesmo, tá? Esse valor vai ser 1 sobre 0,0025. Você efetuar essa conta, você vai chegar a 400 alunos. Professor, esse é a quantidade de alunos que eu vou ouvir? Não. Essa é a amostra o quê? Ideal, tá? Essa é a amostra ideal. Mas eu não vou usar 400 alunos. Por quê, professor? Porque como é que eu vou pegar e distribuir esses 400 alunos, já que eu tenho 7 cursos? Quanto que eu vou ouvir de cada curso, né? 400 alunos é uma amostra ideal. É uma amostra ideal. Só que quanto que é de cada curso, já que eu tenho 7 cursos? Eu vou poder aleatoriamente ouvir 50 de um, 30 do outro, 40 do outro? Não posso fazer isso, porque eu estaria fazendo uma amostra não probabilística, né? Eu estaria fazendo isso de uma forma sem uma base de cálculo. Então, o próximo passo é o quê? O próximo passo é calcular a nossa amostra mínima. Pode passar aí, professor. Guardem esse número, tá? 400. Tá aí, ó. O N0 aí, o N inicial, são 400 alunos. Guardem isso. Cálculo da amostra mínima eu vou usar o N maiúsculo, que é a minha população, tá? A amostra ideal, e vou aplicar na fórmula. Simples. A população é 6.624 vezes o N inicial, que é a amostra ideal, que dá 400. Tá? Só um minutinho. E vou aplicar essa fórmula, uma forma muito simples. Eu vou chegar num número N igual a 377.221. Aí vocês vão me perguntar, professor, por que você arredondou para 378? Já que isso não é uma regra, não é a regra de arredondamento que a gente viu na aula passada. Porque quando nós formos tratar de amostra, e vocês vão observar isso, o arredondamento vai ter sempre que ser para cima, tá? Mas por que para cima, professor? Porque quanto maior a amostra, menor o erro, ok? Então, vocês vão observar que o cálculo da amostra mínima é 378. Qual é essa informação? O que essa informação está dando para vocês? Professor, o senhor está me dizendo o seguinte, que a amostra ideal são 400. Ok. A amostra mínima são 378. Ok. Significa dizer o quê? Que eu não posso ouvir 370. Porque o mínimo que eu tenho que ouvir são 378 alunos. E o ideal seriam 400.
Mas tem um número que possa ser confiável entre 378 e 400? Tem. É para isso que a gente calcula o estimador. Tá? E aí é o próximo slide. Aí. O estimador é o quê? É o N378 que vocês acharam, dividido pela população. Isso vai dar um estimador 0,07571. Detalhe, pessoal, não arredondem esse número, ok? Não arredondem esse número. Geralmente é um número que você vai ter uma dízimazinha, mas tentem trabalhar com 4 casas decimais. Tá? Esse estimador, o que você vai fazer agora? Você vai multiplicar por cada quantidade de alunos que você tem em cada curso. E isso vai te permitir chegar na quantidade de amostra de alunos por curso, que é o que a gente fez no próximo slide. Então, aí, ó, no campo de amostra, o que eu estou fazendo? Eu estou multiplicando 870, os alunos do comércio exterior, 870 vezes o meu estimador. E essa multiplicação está dando 49,677. Lembra que eu falei? Arredonda sempre para cima. Então, 49,677, nós vamos ouvir o quê? 50 alunos. Tá? No curso de contabilidade, nós temos 662 alunos. Aplicamos o estimador. Está dando 37,8. Nós não temos como ouvir 37,8 pessoas. Então, nós temos que arredondar para 38 pessoas. Direito, 1.555. Aplicamos o estimador. Vamos para 88,7905. Não tem como ouvir isso. Nós temos que aumentar e ter uma quantidade inteira, né, de pessoas. E assim nós vamos repetir para finanças, para mídia, para o marketing, para psicologia. Ao final, vocês vão somar e vão observar que nós chegamos a um número de 381 pessoas, o tamanho da amostra. Ou seja, ela está abaixo da amostra ideal e acima da amostra mínima. Essa metodologia, pessoal, é a metodologia de cálculo de amostra. Tá? Então, nós temos, toda vez que for pedido para a gente calcular uma amostra, nós temos que seguir o cálculo da amostra mínima, o cálculo da amostra ideal e o estimador. Lembre-se que esse número, tá? Ele vai mudar, se mudar o quê? O meu erro amostral. Se o meu erro amostral mudar, muda esse número. Por quê? Porque lá na frente, o erro amostral tolerável era de quanto? 5%. Se eu diminuir esse erro amostral, né, eu tenho que aumentar a minha amostra. Né? Quanto menor o erro, maior a amostra. Porque o erro é justamente para evitar que eu chegue a uma conclusão que não espelhe a população. Então, o que você quer dizer, professor? Bem, cumprindo essa etapa toda, eu posso dizer que se eu ouvir 381 alunos distribuídos conforme vocês estão vendo aí, né? 50 do comércio exterior, 89 do direito, 31 de mídia, 20 de marketing, 139 de psicologia, e eu ouvir apenas 381 pessoas respeitando essas quantidades por curso, eu posso, depende do resultado que eu obter dessas 381 pessoas, dizer e inferir que os 6.624 alunos se comportam dessa forma. Então, as informações que eu consegui dos 381, eu posso dizer que eles representam os 6.624. E aí, há uma grande diferença entre você ouvir quase 7.000 alunos, né, para ter uma informação, ou ouvir 381 e poder inferir sobre essa quantidade a informação de quase 7.000 alunos. É para isso que serve a amostra. É por isso que nós calculamos a amostra e diminuímos o tamanho, né? Então, quando a gente ouve aí o Ibope falando que foram ouvidas 2.000 e poucas pessoas, você pensa assim, mas como é que ele chega nesse número, né? Ele chega nesse número porque esse número é um número representativo do tamanho da pesquisa de opinião que ele está fazendo. Tá? É o único cálculo? Não. Existem outros cálculos. Esse é o cálculo que a gente costuma usar para pesquisa de campo, que vai nos atender lá num trabalho de conclusão de curso.
A minha maior preocupação, pessoal, não é que vocês gravem a fórmula, porque a fórmula não é o problema. O problema é entender o método. Tá? A fórmula, você vai lá no livro e consulta, mas se você não entender o método, e mais importante, se você chegar no final e der, por exemplo, a amostra deu 410, pô, tem alguma coisa errada. Por quê? Porque a amostra ideal, lá nesse nosso exercício, deu 400. Como é que a amostra vai dar mais do que a amostra ideal? Então, é essa informação que eu preciso. E o mais importante, vamos pegar aí o comércio exterior, 870 alunos. Se eu ouvir 50, eu posso dizer que esses 50 representam os 870 alunos. Então, isso que vocês têm que ter em mente. Tá? E a pesquisa de vocês tem garantia metodológica. Tá? Você não chegou nos 50 alunos à toa. Você chegou nos 50 alunos calculando, usando toda uma base de cálculo estruturada em estatística. Ok? Com relação a isso, alguma dúvida? Está tranquilo? Porque isso só vai ficar bem assentado na cabeça de vocês quando vocês forem fazer os exercícios. Amanhã eu estou disponibilizando no portal. Esses slides já estão no portal. Alguns vídeos que eu gravei, já o professor já vai subir. Mas o mais importante é eu saber... eu fiz questão de fazer bem detalhados os slides para você poder saber de onde os números chegaram. Talvez a única dificuldade que você tenha é o arredondamento. Por quê? Porque sempre nós vamos arredondar para mais. Tá? Exatamente. Eu me confundo ainda, professor. Oi? No caso desse primeiro do comércio exterior, que está 49,677. Às vezes eu me confundo pensando que eu tenho que arredondar sempre a terceira da casinha. No exemplo, o segundo set aí. Mas deixa eu lhe falar. Mas o correto seria esse. 68. Correto. Mas, por exemplo, você tem 49,68 pessoas? Não. Não, aí você tem que arredondar para primeiro. O teu arredondamento estaria certo, seria 49,68, né? Para ter duas casas decimais. Ou, sim, se for para uma casa decimal, seria 46,7, 49,7. Mas não tem como ouvir 49,7 pessoas, né? Nesse caso, nesse exemplo, no caso, né? Que é sobre isso, alunos. pode ser que o número dê redondo, pode ser. Né? Numa conta futura pode dar um número redondo. O cuidado que você tem que ter é quando der um número decimal, você tem que arredondar para mais, nunca para menos. Exemplo, o mídia, vocês estão aí vendo mídia? Mídia está dando 30,2059, né? Nós aprendemos na aula anterior que arredondamento, quando é menos do que 5, nós mantemos o número 30, por exemplo. Aqui, para cálculo amostral, isso é uma regra. O arredondamento sempre vai ser para cima, sempre para mais, nunca para menos, para garantir a confiabilidade da amostra. Porque se eu reduzir o tamanho da amostra, pode ser que ele baixe do tamanho da amostra ideal, da amostra mínima. E o parâmetro que você calculou certo, qual é? Esse número aí, o 381, ele está entre a amostra mínima e a amostra ideal. E você vai ver que ele nem é mais de 400 e nem é menos de 378. Se o professor puder voltar, os dois slides, você vai... Aí, ó, a amostra mínima está dando 378. E a amostra que você chegou lá no exercício deu 381. Esse parâmetro, 400 alunos para a amostra ideal e 378 para a amostra mínima, vai te balizar a saber se você realmente fez a conta certa. Por quê? Porque se você tiver menos de 378 pessoas ouvidas, você não vai respeitar o erro amostral que você disse lá na frente, os 5%. Né? Teu erro amostral vai ser maior. Tá? Professor, posso fazer 400 alunos? Pode. Claro que pode fazer 400 alunos. Tá? Mas você tem que fazer, tem que calcular esse percentual, esse estimador, né, com erro maior.
Ah, então, um erro menor, quer dizer, um erro menor. Então, um cuidado que você tem que ter é justamente saber estimar o tamanho da amostra que você vai fazer. Vamos pegar um outro exemplo. Eu quero ouvir a população do bairro Aleixo. Eu vou lá no censo e vejo que a população do bairro Aleixo são X pessoas. Quantas pessoas eu tenho que ouvir? Depende. Depende do meu erro amostral. Quanto que eu vou tolerar de erro? Se for 5, se for 2, se for 1. Obviamente que a gente fala 5, 2 e 1, ninguém vai querer fazer uma pesquisa com erro de 10%, né? Porque é muito grande o erro. Então, a gente sempre trabalha com esses erros toleráveis. Então, eu tenho que calcular o tamanho da minha amostra. Ok, tudo bem. E aí, como é que eu vou para o campo? Eu vou ouvir como? Né, vamos imaginar que dê 100 pessoas, eu tenho que ouvir 100 pessoas. Mas como é que eu vou ouvir essas 100 pessoas? Né? Está todo mundo ouvindo o áudio aí? O Augusto está perguntando se está saindo áudio. Sim, tá, né? Tô ouvindo. A minha voz está saindo. Tá sim. Estou te ouvindo. Dúvida, professor, porque eu estava falando aí, esses 6 mil, esse valor aqui que eu estava vendo, né, os 380 e alguma coisa, né, no próximo slide tem aí. O senhor falou que é o que a gente tem que... Não, no próximo. 381, final. Isso, esse aqui. É 5% desse valor de 6 mil, né? Eu estava calculando. Não exatamente. Ele pode até estar dando aí. 5,7 deu na calculadora. Mas ele é 0,0571. É exatamente o estimador. Não quer dizer que seja os 5%, tá? Porque senão seria 5,71 se você fosse calcular em percentual. Isso, 5,71%. Aí pois é. Que 5% da população... Não tem uma relação direta, não. Não tem não, né? Não, é uma coincidência. Entendi. Tá? Isso aqui é o percentual que você vai ouvir do público, não quer dizer o percentual de erro. Tá? O cuidado que a gente tem que ter com a amostra é exatamente o seguinte: como é que eu vou ouvir? Eu estava falando do exemplo da pesquisa do bairro. Eu vou ouvir 100 pessoas, tá? E como é que eu vou ouvir essas 100 pessoas? Como é que eu vou definir? Vai ser por rua, né? Por quadra? Quantas pessoas por quadra? Como é que eu vou distribuir isso? Aí, essa é uma outra fase que a gente vai vencer lá na frente. Eu sei que eu tenho que ouvir 100 pessoas. Como eu vou ouvi-las, aí é uma outra forma. Tá? Geralmente, quem estava lá na minha primeira aula viu que a gente vai para o bairro, né? E distribui a equipe de pesquisa no campo, uma quantidade X, põe isso desenhado no mapa, de forma que a gente distribua aleatoriamente, né, essas pesquisas, de forma que eu consiga ter uma amostra de cada parte de quadra daquele bairro. Isso é uma coisa que a gente vai ver lá na frente. Mais importante da aula de hoje é saber calcular a amostra. Então, qual que é a proposta? Amanhã, vocês vão ver lá no site, lá no portal, um exercício. É uma tabela um pouquinho maior, eu acho que deve ter 12 ou 13 linhas, né? Para você calcular a amostra. Tá? Você vai partir, aí você vai fazer o seguinte exercício. Você vai calcular por erro amostral de 5% e de 2%. Aí você vai observar, quanto maior o erro, maior a amostra. Quanto menor o erro, menor a amostra. Tá bom? Para você testar exatamente essa fórmula, ok? Então, você vai entender que a amostra ela vai variar de acordo com o teu erro. Então, a gente trabalha hoje com o erro de 2%, que é um erro bem pequeno. E aí você vai testar isso para poder fixar, não a fórmula, gente. Relaxem com a fórmula. Se preocupem em entender o que o número está te passando. Porque é isso que você vai ser exigido. Ninguém vai pedir para você, como gestor, como é que calcula. Ele vai pedir para você fazer
a inferência com base no resultado. Só que você tem que saber como é que esse número chegou ali, ok? E, principalmente, por exemplo, quando você tiver um pouquinho mais de familiaridade, você pode bater o olho numa planilha. Professor, você pode passar aí para a gente mostrar essa planilha fechada? Acho que é o último slide. Aí, né? Ela já está mostrando aí a amostra já fechadinha, né? E aí já fica o exercício para vocês. Vocês lembram da última aula? O que a gente fez? A gente calculou o percentual. Vocês lembram como a gente calculava o percentual? Quem estava aí na última aula? O Jamerson está aí? Não, né? Estava o Jamerson, estava a Lene. Ô, professor, lembro sim. Então, faz aí para mim o comércio exterior. Qual é o percentual dessa amostra em relação ao total? Você pode fazer pela amostra, não precisa fazer pelos alunos, não, tá? Seria como? Seria 50 dividido por 381 vezes 100, né? Isso. Quanto é que está dando isso em percentual? Deixa eu fazer a conta aqui. 14,24%. Exatamente. Então, e aí você vai calcular até o final. Lá o total tem que dar 100%. Então, eu posso já dizer para você que essa amostra dos alunos do comércio exterior representam 12, qual foi o valor que você chegou aí? 14,24%. 14,24%. Então, um pouco mais, quase 15% dos alunos ouvidos são do comércio exterior. E aí você vai ver que, por exemplo, quem é que vai ter maior representatividade nessa amostra? São os alunos de psicologia. Quanto que está dando? Está dando quase 40%. Vê aí. Os alunos de psicologia. Confere aí. É um pouquinho mais, que eu fiz 138 a 139. 139 dividido por 36,48. É, isso aí. 36,48%. Significa dizer o quê, pessoal? Significa dizer que quase 40% dos alunos de psicologia fazem parte da amostra, né? Então, isso aí mesmo. Em outras palavras, eles vão ter as respostas que eles derem para as nossas perguntas, elas vão ter um impacto muito grande, né, na formação do conceito, seja lá do que eu esteja procurando saber, dos alunos de Daan, eles vão ter um impacto muito grande. Professor, mas isso pode atrapalhar a minha análise? Não, pelo contrário. Se eles são maioria no campus, obviamente que eles têm que ser ouvidos na proporção da quantidade que eles são. Eu não posso simplesmente pegar 381 alunos e dividir por 7 cursos e ouvir a mesma quantidade para todos. Por quê? Porque eu vou estar cometendo um erro estatístico, né? Eu não posso pegar 381 e dividir por 7 cursos
Está dando 54 pessoas. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou ouvir 54 pessoas de cada curso, que dá 381, tá certo? Não, não tá certo. Por quê? Porque eu tenho cursos com mais alunos, com menos alunos. Para isso que eu tenho que calcular o estimador. Porque se eu só tiver a amostra, eu não sei quanto que eu tenho que ouvir de cada curso. E eu não posso pegar e dividir de forma linear, né? Se eu tenho quantidade de alunos diferente. Tá? Eu vou ter um resultado? Vou ter um resultado. Mas a chance desse resultado estar errado é muito grande. Então, esse é o cuidado que a amostra, e essa é a vantagem que a amostra nos traz. Ela traz uma representação fidedigna daquilo que eu quero tirar da população. Ok, pessoal? Tá claro? Tá. Alguma dúvida? Então, amanhã, vocês dão uma olhada lá no site e a gente vai disponibilizar um exercício para vocês lá, ok? Ok, professor. Mais alguma dúvida aí, pessoal? Por mim, não, deixa eu... A minha sugestão é que vocês refaçam esses slides, né? Tentando não olhar, só depois conferir. E amanhã vocês façam o exercício, e aí vocês vão entender melhor. Tudo bem?